Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago mais uma obra do Dr. Viktor Frankl, a 18ª edição no Brasil dessa tradução, A Presença Ignorada de Deus. Esse é um livro muito profundo, de Viktor Frankl. O seu original ele foi lançado em 1948 e aqui no Brasil, nós temos essa nova edição que foi lançada agora em 2017. Falando um pouco desse livro, ele vai abordar uma série de temas com bastante profundidade. Ele vai trazer os prefácios, que são os prefácios. Ele vai trazer a essência da análise existencial. Ele vai trazer também o inconsciente espiritual. Também vai falar da análise existencial e da consciência moral, da interpretação analítico-existencial dos sonhos, da religiosidade inconsciente do ser humano. Vai trazer a psicoterapia e a religião. Vai falar da logoterapia e teologia. O médico como cura das almas. São todos assuntos bem importantes, de certa forma aqui no Brasil, até um pouco polêmico, do âmbito da psicologia. Vai trazer sobre o órgão do sentido. Também vai falar da autocompreensão ontológica pré-reflexiva do ser humano. E no último capítulo, ele vai tratar com o tema o ser humano em busca de um sentido último. Então esse livro ele trata da relação espiritual que existe entre o homem e Deus a nível de inconsciente, mesmo que o primeiro não saiba. Partindo de sua experiência terapêutica, o Dr. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, acentua a existência de uma espiritualidade inconsciente no homem que leva à busca de Deus. Olha só. Viktor Frankl publicou 32 livros, e A Presença Ignorada de Deus é um de seus títulos mais marcantes. Foi publicado originalmente, como a gente já comentou, em 1948, depois de uma conferência que não arrebanhou muitos ouvintes e foi lançada em forma de livro. No prefácio à terceira edição alemã, Frankl diz que modificou algumas partes do livro e que, dentre todas as suas obras, A Presença Ignorada de Deus foi a mais revista e aperfeiçoada. Olha só a grandeza dessa obra. Os capítulos de 1 a 7 receberam algumas alterações. Segundo Viktor Frankl, foram insignificantes. Já os capítulos de 8 a 11 receberam da série de publicações posteriores de Frankl, material que funciona como suplemento ali para pontos temáticos e essenciais do livro. Agregaram mais conhecimento. No prefácio, o autor também concluiu que ninguém, e olha só essa reflexão, o quanto é importante, ele concluiu que ninguém que leve a sério a psicoterapia e que seja honesto pode se desviar do confronto com a teologia. E Viktor Frankl sugere, em sua obra, que o homem continua não podendo esquivar-se do confronto com a teologia e com o teu. Em 1988, na 7ª edição, foi acrescentado um capítulo, o 12º, intitulado O Ser Humano em Busca de um Sentido Último, que é a tradução de uma conferência na qual Viktor Frankl recebeu o prêmio Oscar Pfister em 1985. Em A Presença Ignorada de Deus, é tratado principalmente de um inconsciente que não é simplesmente instintivo, como considerava Freud,
mas também de um inconsciente espiritual. Para ele, o homem é biopsico-espiritual. Frankl entende o homem como um ser tridimensional, sendo que a dimensão somática abrange os fenômenos corporais, a dimensão psicológica abrange os instintos, os condicionamentos e as cognições, e a dimensão noética, que do grego nous significa espírito, abrange todas as qualidades que diferenciam o homem dos demais animais. Por isso, para ele, a dimensão noética é genuinamente humana, pois nela estão os valores criativos, os valores da tomada de livre decisão e a consciência moral. Olha o quão profundo são os temas que ele aborda. Toda liberdade tem um de quê e um para quê. A liberdade do ser humano é a liberdade de ser impulsionado, ser senhor dos instintos, e não condicionado por eles, e não refém deles. Nós não somos refém dos instintos, nós somos senhor dos instintos, para ser responsável e para ter consciência, sendo servo desta. Nós somos servos da nossa consciência. A nossa consciência nos traz e nos ajuda com a responsabilidade da liberdade. Ele entende a consciência como algo que transcende a condição humana e que a considera porta-voz de algo distinto do próprio eu, né? Para explicar melhor a transcendência da consciência, Frankl utiliza-se do seguinte, do exemplo de um umbigo, o nosso umbigo. Considerando por si mesmo, pareceria sem sentido nenhum, né? Tá ali, não serve para nada. Mas considerando a partir de uma pré-história, da história pré-natal, por exemplo, é um resto na pessoa que a transcende e a leva à sua procedência do organismo materno. Está em uma boa reflexão. Assim também a transcendência da consciência. Ela tem uma origem transcendente. Em síntese, só é possível entendermos o ser humano em sua condição de criatura. E quanto ao indivíduo irreligioso? É a pergunta que se faz. Bom, o ser humano irreligioso, segundo a teoria de Frankl, é aquele que ignora essa transcendência da consciência. E dessa forma, a gente também vê que o homem irreligioso, ele tem consciência, assim como responsabilidade. Mas o que ele não faz é questionar de onde provém essa consciência. O ser humano irreligioso é, portanto, aquele que aceita uma consciência em sua dimensão psicológica, como pertencente a ele. Considera a consciência algo último, a última instância perante a qual tem de se sentir responsável. Frankl acrescenta que é de responsabilidade da pessoa religiosa saber respeitar a decisão do outro de não ir além, pois a decisão é uma liberdade desejada e criada por Deus. A liberdade divina é uma liberdade até para o não. Para fundamentar a sua posição, Frankl discute que o eu não pode derivar do id. E da mesma forma, o superego, encarado aqui como consciência, não pode derivar do eu, pois assim como o id não pode reprimir-se a si próprio, o eu não pode responsabilizar-se perante ele próprio. Por trás do superego do ser humano não está o eu de um super-homem, mas atrás da consciência está o tu de Deus. Frankl, portanto, partiu da ideia de um Deus criador e que está em primeiro lugar. Em concordância com uma obra de Frankl, partindo da realidade da clínica e psicologia, no que toca ao conhecimento psicológico,
a dimensão espiritual do ser humano precisa ser considerada, pois, como já foi dito, as dimensões biológicas, sociais, psicológicas e espirituais interferem umas nas outras. É possível, com a ajuda de Frankl, entender a aplicação da espiritualidade na clínica como uma resposta à necessidade de olhar para o homem de uma forma holística e de entender de forma mais eficaz sua demanda, pois é comum que a fé seja considerada sinal de imaturidade e que a psicologia seja vista como inimiga e adversária da credulidade. As ideias de Frankl vêm como uma resposta a mais de intervenção, e por isso é tão importante para os que lidam com o aconselhamento e com a psicologia propriamente dita, entender e ter essa compreensão. Tomando de empréstimo as ideias expostas na obra de Viktor Frankl, é possível concluir que a psicologia atual ela precisa e tem o desafio de transbordar os limites da clínica convencional e se aproximar das pessoas de forma holística. Isto é, considerando o ser humano como um todo e valorizando por meio de uma postura fenomenológica aquilo que Frankl chama de inconsciente espiritual. E aqui me dou por satisfeito e espero ter criado uma inquietação em vocês para que vocês venham a querer encontrar esse livro, adquirir esse livro e dar um passo a mais na imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Ele é extremamente importante para que a gente entenda o todo do que é a logoterapia e o que é a visão de Viktor Frankl. Mais uma vez, obrigado e nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço a todos.